nosso Journal Club de hoje, do mês de agosto, setembro. Era para ser em agosto, para setembro. E hoje a gente vai ter, a Juliana vai ter o prazer de ouvir a Juliana Cusi. Ela vai falar de updates em PGT não invasivo. E, peraí, coisou aqui. Entrou, Ju. Entrou? Bom. Entrou. A reunião vai ser moderada pelo Dr. Edson. A Juliana, ela dispensa qualquer introdução, mas, Ju, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu currículo, por favor. Não, é um prazer. Eu só vou pedir desculpa de antemão se eu usar alguma palavra em inglês. Os slides estão em inglês também. Eu tenho Não tem problema apresentado nenhum. isso bastante em inglês, então pode acontecer de naturalmente sair a palavra em inglês primeiro. Bom, eu tenho doutorado em genética, venho trabalhando com genética reprodutiva desde 2000, então já estou aí fazendo mais de 20 anos na área de genética reprodutiva. No meu caminho, passei por alguns momentos diferentes, né? Todos sabem que eu comecei na Genesis Genetics aí no Brasil, liderando o laboratório e também como diretora científica, junto com o Pericles. Depois, quando eu comecei com a Genomics, eu mudei para a América Latina, coordenando mais a parte de Business Development na América Latina. Desde do ano 2020 eu estou morando aqui nos Estados Unidos e hoje então tenho um time aí um pouco maior, reportando diretamente para a Vitrolife como vice-presidente de Business Development and Scientific Advisory, tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos. E conversar sobre não invasivo, conversar sobre o que a gente chama na Genomics de Embrace, para mim é um prazer, porque eu venho participando do desenvolvimento dessa tecnologia desde o começo, acompanhando isso com a Carmen Rubio e com o time da Genomics. Então, vai ser um prazer para mim apresentar as novidades que a gente tem nisso para vocês. Eu tenho certeza que, junto com a Genomics do Brasil, vocês já ouviram apresentações bastante parecidas, então, provavelmente vocês têm aí alguma informação já, mas eu quero ver se eu consigo trazer para vocês alguma novidade que talvez não tenha dado tempo ainda da Márcia e da equipe do Brasil apresentar. Então, eu quero vir com essa aula, eu achei interessante começar conversando um pouco da pesquisa e como a gente pode aplicar isso clinicamente, que é o que interessa. Então, deixa eu ver como eu consigo passar meus slides aqui. Eu já me apresentei, né? Esse é meu disclosure, eu trabalho para uma companhia de genética. Eu quero muito simplesmente aqui vir com uma introdução, alguns resultados clínicos, e depois, no final, a gente pode discutir algumas limitações. Então, eu tentei fazer isso de uma maneira bastante simples. Eu gosto de começar com esse slide, que se vocês olharem aqui, 2019 é o último artigo que está aqui, ele já está até um pouco desatualizado, e eu até poderia incluir alguns outros papers nesse primeiro slide, mas ele ainda reflete a minha opinião com relação ao não invasivo. Então, acho que esse slide, mesmo faltando alguns artigos aqui, ele ainda é atualizado, ele ainda é eficiente para o propósito dele. Eu quero mostrar para vocês que a gente partiu do primeiro trabalho com o Chamonky em 2016, mostrando uma concordância entre o meio de cultivo e a biópsia do embrião em só 3,5%. Esse trabalho do Chamonky, ele usou a RACE, CGH, não foi NGS. E só contando já no comecinho uma curiosidade, o Chamonky é o médico do primeiro bebê nascido nos Estados Unidos por não invasivo com a Genomics, então é engraçado ele ser o primeiro paper e com a gente na Genomics ele ser o médico conduzindo o tratamento do primeiro bebê nascido por não invasivo aqui nos Estados Unidos. Mas depois dele, a concordância entre o meio de cultivo e o trofectoderma e a biópsia, né, do embrião, só veio aumentando, e a gente tem trabalhos reportando 87,5%, então a gente está vendo um caminho evolutivo aqui de concordância cada vez maior. Essa é a primeira mensagem desse trabalho, desse slide. A segunda mensagem desse slide é que, se a gente observar aqui do lado, a gente vai ver que as melhores concordâncias estão associadas com os embriões que passaram primeiro por vitrificação ou primeiro por uma biópsia, né? A concordância dos trabalhos onde a gente não toca no embrião, esse embrião é fresco no meio de cultivo e você só coleta o meio de cultivo para fazer o teste, a concordância tem uma tendência a ser um pouco menor. Então, todas essas concordâncias super aumentadas aqui estão sempre associadas com algum tipo de procedimento além da coleta do meio do cultivo, e a gente vai discutir sobre isso.
Esse especificamente aqui em 2018, ele tem a coleta do Blastocell Fluid, então tem o fluido de dentro da blastocele sendo coletado e combinado com o meio de cultivo. Então essa é a segunda mensagem do slide. E a terceira mensagem do slide é que a concordância nesses 3 trabalhos aqui, quando eles compararam o embrião como um todo, então o meio de cultivo versus o embrião como um todo, a concordância foi muito maior do que o meio de cultivo com a biópsia do Trophectoderma. Então, aparentemente, o meio de cultivo pode estar contando para a gente alguma história que o Trophectoderma está falhando em contar, talvez por conta de um mosaicismo ou por causa de uma alteração confinada a um local associado com essa biópsia. Então, esses são os 3 conceitos que eu quero deixar aqui para a gente pensar nos próximos slides. Com base nisso, a Genomics vem publicando nesse tema desde 2018, a gente já tem 3 artigos publicados e olhando para logo mais ter o 4º artigo perto do final desse ano, que vai ser um artigo bastante importante. O primeiro objetivo aqui foi só identificar se a gente conseguia realmente quantificar a presença de DNA livre no meio do cultivo. Em 2018, a concordância que a gente encontrou entre meio de cultivo e biópsia foi muito baixo, mas a gente foi capaz de amplificar o DNA, quantificar esse DNA, rodar algum tipo de NGS sobre esse DNA, então a gente realmente acreditava aqui que o embrião estava liberando alguma quantidade de DNA no meio de cultivo, essa foi a nossa primeira experiência. Em 2019, a gente aprimorou um pouco os protocolos, aqui publicado na Human Reproduction, aqui publicado na Fertility Sterility, e aí, em 2019, a gente mudou um pouco o protocolo, tanto dentro do laboratório, quanto a nossa indicação para clínicas do período que o embrião deveria ficar em contato com o meio de cultivo e tudo isso, e aí a gente conseguiu, então, chegar num protocolo bastante melhor, que são alguns resultados que eu vou mostrar, e o protocolo obtido em 2019 foi o que levou a gente para um estudo gigante, multicêntrico e prospectivo, com o objetivo de coletar a concordância entre 3.000 embriões, Trophectoderma e meio de cultivo. O interim data foi publicado aqui nesse paper em 2020, e o dado completo é o que a gente está focado em publicar no final desse ano. Então, em resumo, o que a gente quer é ter a mesma qualidade de resultado quando eu faço a biópsia do Trophectoderma, ter a mesma qualidade do resultado quando eu analiso o meio de cultivo. Então, se a gente olhar aqui, esse é verdadeiramente uma análise de um meio de cultivo, isso é verdadeiramente um Trophectoderma, a gente consegue ver que é um perfil um pouquinho mais barulhento aqui, mas o resultado é completamente concordante e nítido, sem nenhuma dúvida de que são referentes ao mesmo embrião. No trabalho de 2019, que a gente melhorou um tanto o protocolo, como eu comentei com vocês, a nossa concordância chegou em 63%, quando a gente coletava o meio de cultivo de um embrião que foi cultivado do dia 4 ao dia 5, naquele mesmo meio, e a nossa concordância chegou a 84% quando a gente coletava o meio de cultivo, onde o embrião ficou em contato com aquele meio de cultivo do dia 4 ao dia 6. Então, a gente entendeu que pelo menos 40 horas de contato do embrião com o meio de cultivo era bastante importante. Eu vou antecipando algumas informações, porque eu acho que é pertinente mencionar algumas coisas do futuro já nesse slide. Agora, no SRM desse ano, a gente tem uma apresentação oral bastante importante, é um estudo que está sendo conduzido em parceria com a Universidade da Pensilvânia, com o Dr. Nicholas Placha, onde a gente tem fluorescência em embriões vivos, em cultura, e a gente põe a fluorescência no DNA das células e a gente quer ver o caminho desse DNA durante a divisão celular. Então, a gente consegue enxergar esse DNA marcado fluorescentemente sendo enviado para fora do embrião quando as células estão em mitose. Então, quando as células estão em mitose, algumas células têm a divisão do citoplasma, mas perde o núcleo da segunda célula. Esse é o mesmo processo da formação dos fragmentos no embrião, dos fragmentos celulares de citoplasma. E esse DNA perdido está transitando de dentro do embrião para o meio de cultivo. Isso vai ser um trabalho muito maior, mas pelo menos os dados iniciais desse trabalho estão sendo apresentados no SRM nesse ano. Então, a gente entendeu que essas 40 horas desse embrião em contato com o meio de cultivo até o dia 6, no momento em que o blastocisto está se expandindo, que ele está saindo de mórula para um blastocisto expandido, é o momento ideal para a gente deixar o embrião em contato com o meio, para que esse movimento de expansão da formação da blastocell fluida, da blastocele, está pressionando esse DNA para fora.
Então, vocês vão ter mais informação disso no SRM e acho que é bastante interessante. Então, de uma maneira resumida, o que a gente fez nos nossos papers e o que a gente testou é um estudo onde a gente denuda o máximo que a gente consegue o óvulo ou o zigoto, dependendo de ser ICSI ou fertilização convencional. Depois, no quarto dia do embrião, a gente passa esse embrião no estágio de mórula por outras lavagens, por outros steps de lavagem, porque a gente quer remover todas as células do cúmulo que sobraram de alguma maneira nesse embrião. A gente descobriu que tentar fazer isso no dia 3 não é muito eficiente. Essas células estão ainda aderidas à membrana, e quando a gente faz isso no dia 4 é muito melhor. E aí, no dia 4, então, esse embrião está em contato com um meio de cultivo novo, e aí a gente testou, como eu mostrei no slide anterior, coletando o meio de cultivo no dia 5 ou coletando o meio de cultivo no dia 6. Quando eu coloco esse embrião e só deixo do dia 4 para o dia 5, é insuficiente. Quando eu deixo ele do dia 4 para o dia 6, o resultado é muito melhor. Então, esse é um protocolo que levou a gente, como eu falei para vocês, para o estudo multicêntrico, que está focado em 3.000 embriões, mas que a gente já publicou os dados de 1.300 embriões em 2020. Com esses 1.300 embriões, a gente foi capaz de comparar a biópsia de Trophectoderma com o meio de cultivo, mas alguns embriões aneuploides foram biopsiados, múltiplas biópsias nos aneuploides e também a massa celular interna. Então, a gente tem aí uma cohorte de 61 embriões que deram para a gente resultados com relação à massa celular interna, a gente também foi capaz de comparar. Quando a gente tem 8 centros participando desse estudo, nesse período dos dados intermediários, e aí nos dados parciais. Então, com esses 8 centros, a gente consegue ver que o centro número 3, 4, 5 e 6 tem uma taxa de concordância em torno de 85%. A gente tem um centro aqui com 86,3% de concordância entre a biópsia e o meio de cultivo, mas a gente tem outros centros com uma taxa de concordância bastante menor, tendo esse centro com uma taxa de concordância de 72,5%. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é que esse protocolo de denudação dos óvulos ou do zigoto, lavagem do embrião, permanência desse embrião no meio de cultivo até dia 6, não está sendo executado da mesma maneira por todos os laboratórios. Então, isso é o que a gente chama aqui de dependência do operador. A gente vê resultados diferentes dependendo do centro, dependendo da maneira como eles levam a rotina. Essa diferença não está associada ao tipo de meio de cultivo que eles usaram, ou a marca da incubadora, a marca do meio, porque a gente tem aqui clínicas muito boas usando o mesmo meio do que clínicas piores, ou as incubadoras também não têm nenhuma relevância aqui, é mais a manipulação mesmo. Então, a gente chegou numa concordância média nesse estudo de 78,2%. Quando a gente foi para aqueles 81 blastocistos, 64 deles deram resultados informativos. Então, para as 3 amostras, para Trophectoderma, meio de cultivo e massa celular interna. Então, essa porcentagem aqui é baseada em 64 embriões, todos os 64 aneuploides. Então, aqui eu tenho mosaico, caótico, complexo, segmental abnormality, que é as deleções e duplicações. Então, eu tenho aqui só embriões alterados que foram biopsiados e também removidas a massa celular interna. Quando eu comparo nessas condições o meio de cultivo com o Trophectoderma, com a biópsia de Trophectoderma, a gente observou 87,5% a taxa de concordância. Quando eu observei o meio de cultivo com a massa celular interna, 84,4%, e o Trophectoderma com a massa celular interna, 87,5%. Todo mundo me pergunta com relação a isso, dizendo, Juliana, isso não é o dado que a gente passa para os pacientes no nosso consentimento informado, quando a gente oferece PGD para paciente, a gente não fala que o Trophectoderma é concordante com a massa celular interna só em 87,5%. Claro que não, porque quando a gente fala para o nosso paciente, a gente está incluindo aí os embriões normais, né? E aqui a gente está falando de embriões completamente alterados, caóticos, embriões que os pacientes concordaram em doar para a pesquisa, onde a massa celular interna foi desagregada. Então, obviamente, a concordância aqui é esperado que seja menor, porque muitas dessas alterações têm baixo valor preditivo no PGD. Então, com base a esses estudos, eu não quero que vocês vejam essa tabela, ela vai ser apresentada aqui num tamanho maior, mas eu quero só mostrar que isso gerou um trabalho apresentado no SRM no ano passado, mostrando que a concordância entre o meio de cultivo, a massa celular interna e o Trophectoderma é similar.
num cohort maior de embriões testados, e esse trabalho ganhou, tem associação com o Dr. Nilo Frantz, tem uma participação do Brasil nesse trabalho, por isso também eu quis trazer, e esse trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho em pôster no SRM no ano passado, e mostrando aqui para gente que quando eu quero comparar normal a normal, né? Esquece se é mais 13, menos 21, esquece o resultado da aneuploidia de maneira específica. Quando eu quero observar euploide, aneuploide, a concordância entre o meio de cultivo e o trofectoderma é de 89,9% nesse trabalho. Quando eu quero olhar meio de cultivo e massa celular interna, normal ou anormal, que é o que a gente está chamando aqui de ploide concordance, é 85,9%, e quando eu quero comparar a massa celular interna com trofectoderma, eu tenho uma concordância de 89,9%. Full concordance é quando os números são exatamente os mesmos, então menos 10, mais 15, menos 13, feminino normal com feminino normal, então a concordância perfeita entre os resultados está em torno de 68%, 70%. O trofectoderma com a massa celular interna bastante mais alto. E, obviamente, aqui é a concordância parcial, né, que é o que está faltando para chegar nesse nosso resultado aqui. O nosso falso negativo é o maior problema, então a presença da massa celular, a presença do cumulus cells, a presença de células maternas aderidas no embrião, é ainda o maior problema do meio de cultivo. A gente pode ter uma contaminação com células normais, então isso ainda, o falso negativo ainda é o nosso maior problema, é muito maior do que falso positivo. Então, pessoas preocupadas com o sentido de que a análise do meio de cultivo vai dar para a gente muitas alterações que não são verdadeiras, isso não é verdade, esse risco é bastante baixo. O maior risco é a gente não observar uma alteração que deveria estar ali e a gente não consegue ver por causa da presença do cumulus cells, das células do cúmulos que está mascarando aquele resultado. Bom, isso, como eu falei, esse é um trabalho apresentado no SRM, vai estar disponível online, eu posso mandar o PDF para vocês também. Mas, pensando nisso, então agora a gente entra na parte da novidade, né, que talvez vocês ainda não tenham visto em nenhuma apresentação. Até o que eu disse até agora é bastante claro, bastante conhecido de vocês. Mas o que fez aqueles outros trabalhos que eu mostrei no primeiro slide serem tão bem sucedidos, né? Porque eu disse que aqueles embriões já tinham sido previamente manipulados, já tinham sido congelados, já tinham sido biopsiados. A gente começou a pensar, então, o que acontece com os embriões, por exemplo, que eu faço um diagnóstico do PGTA e aí você tem um resultado como não informativo. Você fez uma biópsia, esse embrião foi biopsiado, você mandou a biópsia para análise, você vitrificou esse embrião e aí o resultado da análise vem não informativo. A gente indica uma rebiópsia. E se você conseguisse descongelar esse embrião, coletar o meio de cultivo, ao invés de fazer uma segunda biópsia nesse embrião, é óbvio, esse embrião vai ter que ser congelado novamente, mas esse embrião não vai ter que passar por 2 biópsias. E se a gente conseguisse poupar esse embrião de uma segunda biópsia e ter, então, um protocolo com esse embrião congelado para mandar para análise do meio de cultivo, qual seria o resultado? Ou uma paciente que decidiu não fazer PGD, essa paciente está vitrificando todos os embriões, e aí ela transfere o primeiro embrião, ela não engravida, e aí ela vem com um pedido, agora eu me arrependi, eu quero analisar esses embriões, e todo embriologista sabe que é mais complicado fazer a biópsia do embrião que já foi previamente congelado, a membrana fica mais, como eu vou dizer isso, mais grudenta, mais gelatinosa, é mais complicado fazer a biópsia, esse embrião sofre mais, e se a gente pudesse coletar o meio de cultivo? A gente sempre trabalhou na Genomics para conseguir um protocolo de embrião fresco, mas a gente sabe que a literatura está mostrando um resultado muito melhor com o embrião já congelado. Então, por que não trazer isso como uma oportunidade? Então, a gente desenvolveu um trabalho preliminar, esse trabalho foi apresentado no PGDIS, e isso é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, e tem sido um resultado bastante feliz para a gente aqui nos Estados Unidos, que tem sido uma porta de entrada para as clínicas começarem a testar um pouco o não invasivo a partir desse protocolo. Então, as nossas perguntas eram, o que acontece se eu tiver um embrião que já foi previamente vitrificado? Eu posso aplicar o não invasivo nesses embriões? Qual é o tempo mínimo de cultura que esses embriões têm que permanecer, né, ou de cultivo que esses embriões têm que permanecer para poder ter um resultado acurado? E qual é a diferença entre aqueles embriões que já foram previamente biopsiados e os embriões que nunca foram previamente biopsiados?
Então, qual é a diferença do nosso protocolo para o slide que eu mostrei para vocês anteriormente? Anteriormente, eu mostrei uma lavagem desses embriões no dia 4 e cultivo desses embriões até dia 6, coleta do meio do cultivo no dia 6 e vitrificação dos embriões. Aqui, a gente teve nesse estudo embriões que foram vitrificados no dia 5, embriões que foram vitrificados no dia 6. Né? Então, imagina que esse embrião esperou até o dia 6 para fazer a biópsia, fez a biópsia e congelou. Quais foram os procedimentos que a gente testou? A gente testou o embrião do dia 5 ficando em cultura pelo menos 8 horas ou 24 horas, e os embriões no dia 6 a gente testou apenas 8 horas. Para a gente não fazia sentido manter um embrião de dia 6 em cultivo até o dia 7. Então, para os embriões vitrificados em dia 5, a gente deu essa flexibilidade. Para os embriões vitrificados em dia 6, a gente só testou 8 horas de cultivo. A gente tem um grupo de embriões que tinham passado por PGTA, então eles tiveram uma biópsia prévia, e a gente teve aqui blastocistos que nunca foram biopsiados. Então, qual é o resultado? Qual a interferência de ter um buraquinho ali na membrana por causa da biópsia, se isso vai influenciar ou não. Depois disso, a gente analisou o embrião completamente, então esses embriões foram doados, então o whole blastocyst foi doado para análise, a gente comparou o meio de cultivo com o embrião como um todo. Então, vamos lá para a gente ver um pouco os resultados. Então, o embrião estava em estágio de dia 5 ou dia 6, esse embrião foi descongelado. Quando esse embrião foi descongelado, ele passou para as mesmas lavagens que a gente recomenda para o embrião do dia 4 no procedimento fresco, e ele foi para um meio de cultura de maneira individual. Obviamente, de maneira individual, porque a gente tem que coletar o meio de cultivo de cada embrião. Depois esse embrião foi transferido como um todo para um tubinho de Eppendorf, onde a gente rodou o NGS e a gente coletou o meio de cultivo para poder comparar com o embrião como um todo. Então, vamos lá. Esse é o resultado que a gente teve de concordância para os embriões que tinham passado previamente por PGTA. Então, esses embriões já tinham sido biopsiados previamente. Quando esses embriões... vocês enxergam isso de um tamanho grande ou tamanho pequeno? Eu consigo dar zoom aqui se precisar. Fica melhor assim? Ok. Então, esses são os embriões que estavam em dia 5 e permaneceram em 8 horas, embriões em dia 5 que permaneceram em cultivo por 24 horas, embrião em dia 6 que permaneceram em cultivo por 8 horas. De novo, todos esses embriões tinham passado por PGTA primeiro, eles já tinham sido biopsiados. Então, eu tenho, para os embriões de dia 5, mesmo com a biópsia, mesmo com o buraco na membrana, esse embrião permanecendo só 8 horas em meio de cultivo, a taxa de informatividade foi muito baixa. Então, eu tive aqui só 40% dessas amostras, me deram DNA suficiente para eu conseguir rodar um NGS. Quando esse embrião, e isso aqui é a informatividade do whole blastocyst, 100% dos embriões que eu ganhei dentro do tubinho me deram resultado. Então, eu tinha resultado de 100% dos embriões, mas resultado só de 40% dos meios de cultivo. Quando o embrião permaneceu em cultivo por 24 horas, eu tive 93% de concordância aqui de resultado com o meio de cultivo, e eu tive 90% com os embriões, e quando eu permaneci o embrião de dia 6 por 8 horas, de novo 90 e 90. Então, os números exatos que a gente consegue ver aqui blá, 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 95% de informatividade no embrião com 24 horas, então esse número aqui, essa barra é 95, e essa barra aqui é 90, significa dizer que a nossa preferência é que o embrião permaneça no meio de cultivo por 24 horas se ele foi vitrificado no dia 5, e por 8 horas se ele foi vitrificado no dia 6. Vamos falar de concordância. Então, até agora eu falei de conseguir analisar por NGS, de ter DNA suficiente. Agora vamos falar de concordância. Quando eu tenho o embrião no dia 5 por 8 horas, 5 por 24 horas, ou 6 por 8 horas. Vamos desconsiderar esse embrião 5 por 8 horas, porque já não é um resultado ótimo. O resultado ótimo é 24 horas. E aí, quando eu comparo com o embrião do dia 6, 8 horas. A concordância foi 100% do embrião em dia 5 por 24 horas. E a concordância foi 86,7% quando eu mantenho esse embrião em dia 6 por 8 horas. Quando eu tenho a concordância total, que é aquilo que eu falei para vocês, bate cromossomo por cromossomo, o sexo dos embriões, e aqui é a concordância parcial. Eu tive um falso positivo
no DNA do dia 6 por 8 horas. Quando eu vou para o grupo de embriões que não passaram pelo PGD, então não teve biópsia, não tem abertura na zona pelúcida, nem na membrana embrionária, quais são os resultados? Super parecidos. Então, a taxa de informatividade com o embrião do dia 5 permanecendo 24 horas foi 100%, com o embrião de dia 6 permanecendo 8 horas foi 93,8%. Quando eu venho para a concordância, é muito parecido. A concordância do embrião aqui do dia 5, 24 horas, foi 85%, e do embrião do dia 6 por 8 horas, 93%. Eu tenho um pouco mais de falso positivo aqui, eu tenho em todos os grupos, mas ainda assim o falso positivo foram 3 amostras aqui e 1 amostra aqui. Voltando os resultados, né? Se eu quero comparar o PGTA mais o não PGTA, eu quero juntar os 2 casos, tanto faz agora, se meu embrião foi biopsiado ou não foi biopsiado, eu quero unir todos os resultados e só pensar num resultado global. No resultado global, eu tenho 91% de concordância quando eu mantenho o embrião de dia 5, 24 horas em cultivo, e eu tenho 90% de concordância global com o embrião de dia 6, que eu permaneço a 8 horas em cultivo. Então, quais foram as principais conclusões desse trabalho, né? O tempo de cultivo para o embrião congelado e descongelado não tem um grande impacto nisso para o dia 6 ou para o dia 5, mas, obviamente, no embrião do dia 5, a gente prefere que ele fique 24 horas. Como eu digo aqui, que a informatividade ela foi significativamente menor no blastocisto de dia 5, que ficou apenas 8 horas. As concordâncias máximas que eu tenho no embrião de dia 5, 8 horas, 90,5%, no embrião de dia 5, 24 horas, 91,9%, e no embrião de dia 6, 8 horas, 90%. Tudo isso comparado com os embriões inteiros, né? Recebendo o blastocisto inteiro. Não tem diferença quando você faz a biópsia prévia ou não. Os 2 grupos de embriões são bons para a gente analisar depois do descongelamento. Bom, essas são as principais conclusões. A gente pode oferecer o PGD como uma tecnologia para os embriões que foram previamente biopsiados ou congelados. Essa pode ser uma estratégia, como eu disse para vocês, para resgatar os embriões não informativos para PGD. Assim, você pode priorizar o embrião para transferência, independentemente de realizar a segunda biópsia. E os resultados de concordância são pelo menos de 6 a 7, chegando até 10 pontos percentuais mais altos do que quando a gente usa um ciclo fresco. Então, a gente tem uma concordância aqui muito maior quando o embrião foi previamente congelado do que quando a gente tem um ciclo fresco, que a nossa average de concordância era em torno de 85%, 86%. A razão pela qual são aqueles 10% de contaminação com as células maternas. Célula materna é o nosso desafio no meio de cultivo, e quando eu tenho um procedimento de vitrificação e desvitrificação desse embrião, essas células são removidas, esse embrião está muito mais limpo para a gente coletar o DNA. Outra coisa importante que a gente vai aprender nos próximos trabalhos publicados é que o movimento de contração e expansão do blastocisto ajuda sobremaneira na expulsão desse DNA no meio de cultivo. Então, quando eu tenho o processo de vitrificação e reexpansão, a retomada da blastocil, é um movimento que ajuda essa eliminação desse DNA no meio de cultivo, acelerando, então, essa troca entre o meio e o embrião. Outra coisa que eu comentei com vocês, a importância não é apenas do embrião em contato com o meio de cultivo por 40 horas, 48 horas, mas em contato com o meio de cultivo no momento em que ele está expandindo como um blastocisto, porque, de novo, essa pressão interna da formação da blastocele é o movimento que faz uma pressão do interior para o exterior, ajudando, de novo, o release do DNA no meio de cultivo.
E por último, é porque a taxa mitótica do embrião, nesse momento em que ele está se restabelecendo, quando o blastocisto está crescendo e quando ele está restabelecendo do congelamento, ele reassume uma taxa mitótica. Então, existe aí uma grande taxa de divisão celular, que é onde esse embrião tem maior chance de perder o DNA para o meio e esse DNA ser transmitido para o meio de cultivo. A gente sempre soube que oferecer clinicamente um estudo sem ter clara, né, a correlação biológica, a fonte geradora desse DNA no meio do cultivo, sempre trouxe muitos questionamentos, então é por isso que faz esse tempo a gente vem patrocinando alguns estudos associados com universidades como esse que eu disse, com a Universidade da Pensilvânia, e aí certamente vocês vão começar a acompanhar a gente publicando trabalhos mais básicos no caminho da chegada desse DNA desde o embrião até o meio. O que a gente espera com o trabalho publicado no final do ano é compilar esses 3.000 embriões, concordância entre o trofectoderma e o meio de cultivo, e mostrar taxa de implantação, mantendo esse embrião em cultivo até o dia 6, tem algum detrimento para a implantação e para o desenvolvimento desse embrião ou não, maior taxa ou não de aborto, se a gente conseguiu comparar o material de aborto com algum meio de cultivo, com algum trofectoderma, porque esses embriões foram transferidos de acordo com o trofectoderma e o trofectoderma era normal, então se a gente teve algum aborto e alguma anomalia observada nesse aborto, foi observada também no meio de cultivo, então tentar demonstrar para vocês quando a discordância era um erro do PGT, por causa da biópsia, ou quando a discordância podia ser um falso positivo ou um falso negativo do meio de cultivo. Então, é um trabalho bastante denso em resultados, que a gente está esperando trazer muito logo. Todos os dados já foram compilados, tem 4 clínicas aqui nos Estados Unidos participando, então eu acompanhei bastante isso. Todos os dados já estão no Clinical Trials, então a gente está seguindo todo o caminho que precisa para poder publicar, mas a gente está bem otimista aqui, não vamos terminar o ano sem esse dado. Eu quero, obviamente, agradecer o time da Carmen Rubio especificamente, esse trabalho que eu apresentei para vocês hoje foi apresentado pela Carmen Garcia no PGDIS, que eu falei para vocês. O trabalho que ganhou o prêmio no SRM foi apresentado pelo Luiz Navarro, que é essa pessoa aqui. Obviamente, a gente não pode deixar de agradecer o time do Boston IVF. Aqui nos Estados Unidos, eles têm compartilhado os resultados com a gente de maneira bastante intensa. Eles têm feito muito não invasivo, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto coletando os dados clinicamente. Então, tem sido um privilégio poder trabalhar com essa equipe. E estou pronta para qualquer pergunta. Obrigada, Juliana, pela excelente apresentação. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito. E eu vou passar a palavra para o Dr. Edson para ele fazer a moderação. Juliana, muito obrigado. Sempre ótima apresentação, falando muito bem, muito claro e mostrando novidades, que isso que é importante. Juliana, eu tenho algumas dúvidas práticas. Eu vou primeiro aproveitar o teu conhecimento para depois passar a palavra para todo mundo. Então, deixa eu aproveitar de você um pouco aqui. Vamos lá. Juliana, a minha grande dúvida em relação ao diagnóstico genético pré-implantacional não invasivo é sobre a real utilidade dele. Isso é, mesmo com uma concordância bastante alta, ele não substitui o diagnóstico genético pré-implantacional com a biópsia. Uhum. E ainda aqui no Brasil, Juliana, esse teste é muito caro. Esse teste ainda está muito próximo ao diagnóstico genético pré-implantacional invasivo. Então, eu queria, a primeira pergunta quer dizer, qual é a real utilidade? Porque a gente já viu alguns trabalhos, foi apresentado inclusive no último congresso, que muitas vezes a inteligência artificial vai chegar com uma concordância muito próxima em relação a isso. O Messegueira apresentou um trabalho com uma concordância de 90%, lógico, isso tem que ser validado. Lógico que a inteligência artificial também traz um custo de todo o aparelho. Então, eu queria saber, na tua opinião, quando que a gente indica? Quer dizer, qual é a melhor indicação para o não invasivo? Tá, entendo completamente a sua pergunta e a gente tem vivido isso na prática. Eu tenho certeza absoluta que esse teste não está sendo tão utilizado quanto a gente esperava, justamente pelas questões que você acabou de dizer. Então, a minha experiência tem sido
vou tentar te explicar algumas coisas e eu vou mostrar qual é o caminho. Então, a minha experiência tem sido algumas clínicas que realmente não veem nenhuma vantagem em oferecer a biópsia para embriões de pacientes jovens. Então, eles não veem nenhuma... voltando para o START Trials, voltando para os trabalhos publicados em que pacientes mais jovens do que 35 anos, eles não veem nenhuma razão pela qual submeter esse embrião a um procedimento invasivo. Então, tem algumas clínicas onde pacientes jovens e eles não indicam a biópsia, mas a paciente quer criar um ranking de prioridade para a transferência do embrião, justamente porque essa paciente tem 4, 5 blastocistos de qualidade bastante parecidas. Os Estados Unidos é um país bastante penalizado para gestações múltiplas, então o single embryo transfer é basicamente obrigatório aqui, de certa maneira. O SART vai atrás das clínicas que reportam muitos gemelares, eles têm baixa publicidade, digamos assim, de maneira nacional, então as clínicas são bastante penalizadas por conta disso. Então, as pacientes que têm 4, 5 embriões de mesma qualidade e a paciente busca uma maneira de fazer um ranqueamento desses embriões, essa tem sido a tecnologia que eles têm escolhido. É uma tecnologia que aqui nos Estados Unidos, pelo menos, está muito parecido no preço do PGTA, não é mais caro, é basicamente o mesmo preço, embora ele seja mais caro para a gente rodar dentro do laboratório, porque a gente tem que fazer mais rodadas de amplificação do que a gente faz com o PGTA, o DNA, a quantidade de DNA é menor, então os nossos procedimentos são mais longos, então ele é um pouco mais caro dentro do laboratório, mas a gente trouxe num preço muito parecido do PGTA, porque a gente já tem volume para isso agora. E ele tem sido utilizado por essas clínicas primeiro, que falam com a paciente e dizem, eu não vejo por que você biopsiaria o seu embrião. Ela fala, não, mas eu quero uma triagem de qual embrião eu tenho que transferir primeiro, porque eu tenho 4 blastocistos de igual qualidade, eu preciso saber por onde eu começo. Então, esse é um ponto. O outro ponto é completamente outro extremo da história. O outro extremo da história são pacientes de maior idade, isso acontece especialmente na Califórnia e em Nova York. Nova York a gente tem uma faixa etária bastante mais alta do que o resto do país, tendo uma média de 39 a 40 anos de idade as pacientes que vão para a IVF em Nova York. Essas pacientes muitas vezes são baixa respondedoras com blastocistos de baixa qualidade. Então, se eles têm aí 2 blastocistos de Trofectoderma C ou ruins para biopsiar, e o embriologista diz, olha, fazer um teste invasivo nesses embriões pode colocar em risco a viabilidade do seu embrião, pode colocar em risco esse embrião que você está transferindo, mas pela sua idade eu acho que você tem que fazer um screening genético de qualquer maneira. Como a gente não vê a qualidade do não invasivo, do Embrace, reduzindo, então a concordância, a qualidade do resultado do Embrace não piora com a qualidade do Trofectoderma, desde que ele foi coletado no momento de expansão do blastocisto e desde que eu tenha um blastocisto formado, que eu consigo diferenciar a massa celular interna e tudo mais, a qualidade do resultado do Embrace não é pior. Então, eles têm preferido oferecer esse teste para essa paciente que não querem colocar em risco a viabilidade dos embriões que não são tão bons ainda numa paciente que é baixa respondedora, mas que precisa de um teste genético de alguma maneira. E o outro caminho está acontecendo justamente nesse caminho que eu te apresentei o trabalho, que são casos de falta de informação, de embriões que são não informativos, e que no final das contas, ao invés de rebiopsiar esse embrião, a escolha é de coletar um meio de cultivo e testar um meio de cultivo, ao invés de fazer 2 biópsias sobre o mesmo embrião. Isso tem várias vantagens, cada filial da Genomics está coordenando disso de uma maneira, mas de maneira geral, a Genomics não cobra uma rebiópsia do embrião, então se você tem um resultado não informativo da primeira biópsia, você tem o direito de rebiopsiar esse embrião sem custo. Então, obviamente, a análise do meio de cultivo para esse embrião, ele cai sobremaneira, então, porque você já não pagaria um PGD. Então, dependendo do seu acordo com a Genomics, você pode ter um desconto muito, muito grande da coleta do meio de cultivo, ao invés de fazer uma rebiópsia comum. Por que a gente está seguindo essa estratégia? Porque uma vez você tem a sua equipe confortável com o resultado do não invasivo, uma vez você consegue coletar resultados, você pode internamente comparar qual é a sua taxa de implantação de um embrião que foi biopsiado 2 vezes,
versus a sua taxa de implantação de um embrião que foi apenas vitrificado 2 vezes, porque ele não passou por uma segunda biópsia, e de repente isso traz para você alguma vantagem clínica, e você começa a considerar como expandir isso para outros pacientes. Então, a gente tem tomado essa estratégia, utilizando isso como uma porta de entrada para o não invasivo, até para a sua equipe ficar à vontade com o procedimento. A validação do laboratório precisa acontecer nos protocolos que você quiser aplicar. Então, se você quiser aplicar no embrião fresco, você precisa validar no embrião fresco. Se você quer aplicar no embrião previamente vitrificado, você tem que validar no embrião previamente vitrificado. Então, esses 2 pontos que eu te falei, pacientes bastante jovens ou pacientes com embriões de baixa qualidade, são os 2 principais grupos que a gente tem visto a aplicação do Embrace aqui. Tem alguns centros que são ainda centros bem pequenos nos Estados Unidos, completamente contrários à biópsia. A gente tem convidado, né? Normalmente a gente ainda vê alguns centros importantes nos Estados Unidos gritando aí, falando bastante alto contra a biópsia do embrião. Tem muita gente ainda contrário a isso, que estão visando resultados bastante interessantes com não invasivo. Então, a maioria do argumento contra o PGD, porque é um dado confinado a um espaço do trofectoderma, ou porque você está criando danos nesse embrião ou prejudicando o embrião, tudo isso cai por terra quando você coleta o meio de cultivo, especialmente com os próximos trabalhos que a gente está publicando, mostrando que esse DNA vem de todo o embrião, não vem apenas da localização do trofectoderma. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, a minha resposta. Ótimo. Ótimo. Outra dúvida, Juliana, é o seguinte: isso seguramente você vai mostrar que o seu trabalho que vai ser publicado no final do ano. Muitas vezes nós não ficamos confortáveis em levar esse embrião para o dia 6. Isso por melhor que seja o meu laboratório, a gente sabe que os embriões não se comportam bem. E para isso, independentemente do embrião estar congelado ou não, ele tem que ir para o dia 6, né? Para ser congelado no dia 6. Como é que esse teu resultado vai mostrar isso? Porque é realmente essa dúvida que eu tenho. O meu embriologista fala, puxa vida, levar para o dia 6 não é muito bom. Sim. Entende? Já existe um trabalho publicado pelo Alan Penzias, da Boston IVF, mostrando que os embriões que são bons no dia 5, porque o viés que a gente tem do embrião no dia 6 é o embrião que chega a blastocisto no dia 6. Essa é a nossa comparação, né? A gente tem poucas comparações, e esse trabalho é um deles, dizendo, esse embrião, ele é bom no dia 5, ele chegou em blastocisto no dia 5, mas eu estou deixando ele no dia 6 porque eu quero, né? Então, qual é a viabilidade quando eu transfiro esse embrião? É diferente de quando eu tenho um embrião que não é bom no dia 5 e eu deixo ele no dia 6 porque eu quero que ele evolua um pouco mais. Estou dando para ele um pouco mais de tempo. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Então, que embrião é esse do dia 6 que você está falando? É aquele que não chegou a blastocisto no dia 5 ou é aquele que já era bom em blastocisto no dia 5 e eu deixei porque eu quis ou por causa de um procedimento? Essa é realmente a dúvida, porque, por exemplo, você tem embrião no dia 5, você biopsiaria e congelaria, ok? Para a biópsia do PGTA convencional. E para o Embrace teria que deixá-lo mais de 24 horas, né? Você acha que isso vai ser prejudicial? Não, nesse trabalho, eu posso também mandar isso para vocês, nesse trabalho do Alan Penzias, ele mostra já que os embriões que eram de boa qualidade no dia 5 e eles deixaram no dia 6 só por alguma razão, esses embriões não perderam nenhum tipo de viabilidade ou não diminuíram a taxa de implantação por nada. Os embriões que eram slow, os embriões que eram devagares e atrasados no desenvolvimento, sim, tem uma taxa menor. Aqui nos Estados Unidos, o PGTA que a gente faz, quase 70% das biópsias que a gente recebe são de dia 6. Por causa de os laboratórios, as clínicas são muito grandes e por causa de uma maneira como eles reorganizam, poucos fazem biópsia na tarde do dia 5. Então, se eles não têm um embrião até 2, 3 da tarde perfeito, ou já bem expandido para fazer a biópsia no dia 5, eles certamente vão olhar esse embrião de novo na manhã do dia 6 e fazer a biópsia, sem verdadeiramente saber se dia 6 seria melhor. Ninguém volta a olhar esse embrião na tarde do dia 5, para saber se a tarde do dia 5 já estava bom ou não. Eles simplesmente passam para o dia 6. Então, a gente já tem muito embrião que poderia ter sido biopsiado à tarde no dia 5, que não foi, por uma questão de organização do laboratório, e está sendo biopsiado na manhã do dia 6 e a gente está recebendo o trofectoderma. Então, claro, existe a pergunta do embrião que já vai estar eclodido no dia 6. Essa pergunta existe, e isso é que eu acho que o nosso novo trabalho vai responder melhor, qual é a porcentagem deles
que efetivamente eclodiram no dia 6, e aí você tem que fazer um procedimento de vitrificação no embrião já fora da zona e tal, e que vai, né, pode ser mais complicado. Esse é um dado que eu não tenho para você, mas a viabilidade de implantação do embrião que foi deixado até o dia 6 parece ser... Vai bem. A última pergunta para o pessoal, que já estou abusando de você. Voltando no STAR, Juliana, do trabalho do Monet, ele realmente diz que pacientes mais jovens não se beneficiariam com o PGTA. O que você vê em relação... Existe alguma diferença desses dois tipos de procedimento? Porque realmente a gente está tirando 4 ou 5 células do trofectoderma e para o Embrace está se tirando realmente, quer dizer, está se vendo células do embrião todo, como você disse. Você vê alguma diferença? Eu vou tentar falar com a cabeça brasileira, mas eu vou fazer um paralelo com o que acontece aqui, tá? Para os Estados Unidos, você tem uma paciente que pagou muito para fazer um ciclo. Essa paciente, ela tem 4 blastocistos. Você transfere um blastocisto, essa paciente tem um beta positivo, ou ela chega a ter a gravidez clínica reconhecida e ela aborta. Isso aqui vai para o SART, né, que todas as pacientes são instruídas a buscar no SART a taxa de aborto de cada clínica, a taxa de gestação bioquímica de cada clínica. Então, assim, as pacientes dentro do perímetro onde elas vivem, elas buscam a clínica que tenha o melhor dado publicado no SART, e também os seguros se associam às clínicas com os melhores dados no SART para cobrir o tratamento. Então, se essa paciente tem um seguro, o convênio vai cobrir na clínica A, mas não vai cobrir na clínica B, com base nos resultados do SART. Então, aqui para os Estados Unidos, transferir um embrião de uma paciente jovem sem nenhum tipo de tratamento e correr o risco daquela paciente ter a experiência de um aborto depois de um IVF, é alguma coisa que eles correm muito contra isso. Eles querem tentar evitar isso da maior maneira possível, porque a primeira pergunta dessa paciente vai ser: eu tive um aborto, eu mando o meu material de aborto para teste. Se vem aneuploide, a primeira coisa que a paciente vai perguntar: eu teria uma maneira de saber isso antes? E aí você fica com essa dificuldade de passar por isso. Então, muitas clínicas têm um aconselhador genético, enfim, aqui quase todas as pacientes fazem um aconselhamento genético com a Genomics antes do PGTA, não só antes do PGTM. Então, é um outro universo, tanto em número de pacientes, quanto em número de casos, e quanto uma busca por um resultado, uma eficiência, assim, de uma maneira em geral. Então, quando você fala para uma paciente jovem biopsiar um embrião, você tem medo de estar danificando aquele embrião. Mas você tem no seu subconsciente ali o risco de transferir, não um Down, mas de transferir uma trissomia qualquer, uma anosomia qualquer que vai dar um aborto. Não é só o medo de nascer um bebê, mas de que o tratamento não seja eficiente e ela passe por uma baixa experiência. Como você não quer biopsiar aquele embrião, o Embrace vem para substituir esse caminho. Você não está causando nenhum dano para essa paciente, você está coletando o meio de cultivo e você está dando para essa paciente uma melhora na experiência dela, onde ela vai ter menor risco de ter um aborto, menor risco de ter uma análise. Você ofereceu para essa paciente uma análise genética. Então, é aí que eu vejo para pacientes jovens. Eu não toco nesse embrião, aparentemente o risco dela de alguma anomalia compatível com a vida é muito baixo, o risco dela de ter um bebê com Down, o risco dela de ter um bebê aneuploide é muito baixo, então não vale o risco de tocar nesse embrião e de causar um dano pela biópsia, mas a experiência da paciente, a expectativa da paciente, os resultados que eu vou publicar para a minha clínica em número de aborto e tudo isso, vale a pena a análise genética, um screening genético não invasivo. Eu falei que era a última, mas menti, deixa eu fazer a última agora. Eu queria saber da autocorreção, Juliana, o que você acha disso? Porque realmente uma das críticas é que você está, como é que é aquela história, jogando a água da banheira junto com o bebê, né? Quando você tem alguns falsos positivos. Queria saber a tua opinião disso. Isso é tão engraçado, porque a Leila, adoro que a Leila está aqui, espero que ela esteja ainda, porque a Raquel também. Isso é tão engraçado, porque a gente fala, eu aprendi isso com a Leila e com a Márcia e a Lúcia, que foi minha coordenadora de mestrado e doutorado, e vários geneticistas no país, e a conversa é exatamente a mesma, assim, a explicação é a mesma. As células que são diploides normais têm uma taxa de mitose maior. Você espera que as células que são euploides, você espera se desenvolvam melhor e populem a maioria daquele embrião.
e você espera que o processo de checkpoint da mitose de uma célula que é aneuploide interrompa o processo de mitose daquela célula. E isso não é autocorreção, você não tira o cromossomo que estava sobrando, e, né, você tem uma taxa de mitose maior para células normais e uma taxa de mitose menor para células alteradas. Essa é a expectativa, mas você não garante, você não sabe onde essas células alteradas estão povoando aquele embrião, né? Onde é que elas estão localizadas naquele embrião. Então, você ter 3% de mosaico na massa celular interna significa uma coisa, você ter 3% de mosaico no trofectoderma significa outra coisa. Então, há na verdade, 3 exemplos importantes. Primeiro, tem um paper publicado do embrião baixo mosaico transferido com uma trissomia 2, que nasceu com a trissomia 2, foi confirmado, cariotipo, confirmado a presença da trissomia 2 nesse bebê. Até agora, um bebê muito pequeno, deve estar aí com 1 para 2 anos, ninguém reportou o follow-up disso, né? A gente não sabe o desenvolvimento intelectual dessa criança, quando ele nasceu, não tinha nenhuma dismorfia, aparentemente, ele era saudável, a gente não sabe onde trissomia 2 em mosaico está presente, em quais tecidos estão presentes nesse bebê. Então, essa é uma coisa. Outra coisa, o PGD-IS desse ano trouxe vários casos em que os embriões mosaicos foram transferidos e as aneuploidias foram observadas na vilosidade, no líquido amniótico, e 2 casos de termination, de interrupção da gravidez, por conta de encontrar essas alterações cromossômicas confirmadas no embrião. Então, até é legal que a Leila aqui acendeu a câmera, a Leila pode falar mais também, mas é isso, assim, o embrião não se corrige. Essas células têm menor tendência de desenvolvimento, a gente só não sabe onde elas vão estar. Muito bom. Aberto a perguntas. Juliana, você pode descompartilhar só para a gente ver todo mundo? Isso. É que eu não sabia Obrigado. se alguma pergunta ia me remeter a algum slide, por isso eu deixei. Mas stop share. Muito bom. Aberto a comentários. Leila e Raquel, que estão aí, Leila que foi bastante citada, conta para nós. Você está no agora. Juliana, você falou que colocou assim, era anormal no geral. Existe algum processo de que está diferenciando se é mosaico, qual trissomia? Isso está sendo realizado? Vai ser publicado? Está sendo compilado esse dado e, obviamente, isso vai ser reportado. A gente quer saber se alguns cromossomos são mais suscetíveis a erro, a discordância, outros cromossomos mais suscetíveis à concordância. O que é fato, Leila, e a gente já sabe, é que quando o trofectoderma tem um cromossomo anormal, o meio de cultivo é quase 100% concordante. Quando o trofectoderma tem 2 cromossomos ou 3 cromossomos, a concordância com o trofectoderma, com o meio de cultivo, vai reduzindo. E vocês sabem se esses que você falou, que eram os caóticos, por exemplo, ou as complexas, se eles têm uma menor taxa de concordância? Ainda não sabe disso. Sim, menor taxa de concordância. Menor taxa de concordância. O resultado de PGT para caótico tem um valor preditivo mais baixo. A gente imagina que um caótico com 5 cromossomos envolvidos, tanto o PGD mesmo, se eu comparar com o embrião como um todo, já o trofectoderma com o embrião como um todo, ou o trofectoderma com uma segunda biópsia, é 60% de concordância, 30% dos embriões com pelo menos 5 cromossomos alterados, se eu posso rebiopsiar, ele pode vir normal. E agora, quando eu vou para o meio de cultivo, a redução da concordância é bastante significante. Tanto que a gente, no meio de cultivo, a gente não reporta caótico. A gente chama como não informativo quando ele tem mais de 5 cromossomos. Tá joia. Era isso. Obrigada. Ju, tudo bem? Sensacional, viu? Sempre sensacional. Estou parado aqui no lugar público para te escutar. E existe alguma dica em algum tipo de aneuploidia que pontua um problema mais masculino ou mais feminino? Ou a gente sempre tem que falar que é uma coisa aleatória? Ou, por exemplo, se nós temos um óligo grave, se ele tem algumas tendências, por exemplo, monossômicas, alguma dica que a gente possa ter na leitura dessa aneuploidia? Tem. Na verdade, isso também é uma conversa bastante recorrente. A gente sempre conversou sobre isso.
Até chegou um momento que as pessoas achavam que monossomia em geral era mais masculina do que as outras. Não, não é bem isso. O que a gente tem claramente é que todos os bebês, entre todos os bebês nascidos com síndrome de Turner, a gente, todos não, vai, a Leila me olha com uma cara, não me deixa usar essas palavras todos e nenhum. A maioria dos bebês nascidos com síndrome de Turner, eu diria uns 80% deles, o cromossomo sexual faltante, poderia ser um X ou poderia ser um Y, é de origem paterna. Então, o único que o bebê tem, o único cromossomo sexual que o bebê tem é de origem materna. Então, falta o de origem paterna. Significa dizer que é muito provavelmente um erro que veio do espermatozoide, é um espermatozoide com falta do cromossomo sexual. Então, quando você tem uma recorrência de síndromes de Turner, por exemplo, nos embriões, na análise depois do PGD, você tem que pensar bastante em cromossomo sexual masculino, então, na amostra seminal. Outra coisa também que deveria ser comum, mas não é, que a gente pode pensar, é o Klinefelter. Não tem isso. Klinefelter, 50% dele a gente tem feminino e 50% dele, o X em excesso é masculino. Então, o Klinefelter não faz essa diferença. É só mesmo a síndrome de Turner que é um bom marcador para a gente. Obrigado, Ju. Nada. Paty, quer falar agora? Tá me ouvindo agora? Sim. Ju, eu tenho uma dúvida técnica. Você falou que o blastocisto precisa estar expandido para a gente fazer a coleta do meio, né? Então, por isso que fica do dia 5 até o dia 6. E aquele mais lento, que só vai começar a expandir no dia 6, ele vai ter o mesmo resultado? Mesma confiança? Tem que deixar até o dia 7? O melhor momento para coletar o DNA é quando você tem um blastocisto que você realmente identifica a massa celular interna. Você não precisa ter uma super expansão ou com hatching ou nada disso, mas você precisa ver a blastocele, você precisa identificar o trofectoderma e a massa celular interna. Então, a gente tem alguns resultados, inclusive de embriões coletados no meio de cultivo no dia 7. Aqui a gente também recebe a biópsia de trofectoderma no dia 7, então as mesmas clínicas que deixam o embrião até o dia 7 para biopsiar, são as mesmas clínicas que não se importam e deixam o embrião até o dia 7 para coletar o meio de cultivo. Tá, e aí vocês vão ter também o resultado, a concordância disso com gestação, nesses próximos resultados que você... Né? Hoje, a gente já tem o dado preliminar, comparando o dia 7 com o dia 6. No dado preliminar, quando o blastocisto chega no dia 7, um blastocisto, o DNA tem a mesma qualidade, a gente tem o resultado informativo para os dois. Eu não tenho concordância, mas eu tenho informatividade, significa que o DNA que eu recebi foi suficiente para fazer um NGS e te dar um resultado. Tá. Obrigada, Ju. Juliana, eu tenho uma pergunta. E é uma pergunta até bem ignorante, talvez a Patrícia até possa ajudar. Nos casos em que o embrião está no embrioscope, por exemplo, a gente e que não vai se fazer o PGTA invasivo, a gente teria que trocar o meio de cultura no meio, porque daí não teria muito benefício em usar o embrioscope para esses casos. Então, na verdade, o que você vai fazer você vai quebrar o embrioscópio no sentido de não tocar no embrião, você vai ter que tocar no embrião, você vai ter que lavar esse embrião no dia 4 de qualquer maneira. O benefício do embrioscópio vai ser continuar acompanhando a evolução do embrião e tendo os dados morfocinéticos desse embrião, mas você definitivamente precisa. O embrioscópio tem placas diferentes, agora eu sei mais sobre embrioscópio, eu não sabia antes, mas o embrioscópio tem placas diferentes, tem a placa que tem comunicação entre os pocinhos e a placa sem comunicação entre os pocinhos. Obviamente, a placa com comunicação entre os pocinhos a gente não pode usar para Embrace, precisa usar a placa sem comunicação entre os pocinhos. A parte boa é que o protocolo de Embrace ajuda você a usar um volume um pouco menor de meio. Então, como a gente pede para esse embrião ser cultivado do dia 4 ao dia 6, e mesmo no embrioscópio, cultivado com uma quantidade de meio um pouco menor, então aí, de alguma maneira, existe uma certa economia de meio
para esses casos, funcionando super bem. Mas não deve ser tão significante, o meio não deve ser a parte mais cara da história. Mas uma outra economia pode ser nas agulhas de biópsia, né? Agora, não falando do embrioscópio, mas comparando o PGTA com o não invasivo, talvez outra fonte de economia pode ser da agulha, mas você usa mais placas, você faz mais lavagem, tem mais horas do embriologista, então eu não gosto muito de ir nesse caminho de comparar custo-benefício financeiro, porque no final das contas, cada clínica tem o seu orçamento para isso. Obrigada, Ju. Na verdade, eu acho que ele vai sair um pouco mais caro até, de material, porque a gente vai usar mais stripper para fazer as lavagens, né? Uma para cada embrião, vai ter que trocar a placa do embrioscópio é mais cara, e a placa para o Embrace só cabe em 8 embriões, não 16, então talvez fique um pouco mais caro. Com o uso do Embrace, com o uso do embrioscópio, mas numa incubadora convencional também sairia mais caro, você acha? A placa não, aí acho que só o stripper, né? Que a gente vai usar 2 vezes. Uhum. Então, talvez fique mais caro por causa disso. Sim. Eu não sei, tomando o Brasil como um mercado maior, né? Não pensando só em São Paulo, capitais, Rio, assim, pensando no Brasil como um todo, eu não sei qual é a disponibilidade de treinamento que a gente tem em biópsia e a disponibilidade de laser em todas as clínicas. Para mim, aqui, um grande desafio também do não invasivo é que não existe clínica que não tenha laser. É bastante fazer PGD aqui, é uma coisa bastante comum, todo mundo faz. Por outro lado, tem uma escassez de embriologistas muito claro, assim. Então, embriologista experiente, embriologista sênior, falta muito nos Estados Unidos. Então, a coleta do meio de cultivo é alguma coisa que pode ser compartilhada entre todos os embriologistas dentro da clínica. Coletar o meio de cultivo é uma coisa mais fácil no treinamento do embriologista do que realizar a biópsia. Então, eles acabam deixando os embriões de PGT-M, de PGT-SR para biópsia, e os embriões de PGTA normais podem ser manipulados por todos os embriologistas coletando o meio de cultivo. Juliana, a nossa realidade não muda muito, pelo menos a informação que a gente teve é que metade dos casos de fertilização in vitro nos Estados Unidos é utilizada a biópsia genética, né? No fertility, nós temos aí quase 30% dos casos, entendeu? Quer dizer, cada vez mais a biópsia é solicitada. Eu acho que a grande dificuldade ainda do Embrace é a falta de concordância de 100%, quer dizer, é uma boa técnica de seleção embrionária, né? A imensa maioria dos casos de diagnóstico genético pré-implantacional que a gente faz aqui é justamente o casal que quer afastar uma neoploidia, e principalmente síndrome de Down. Sim. Né? Então, queria saber qual que é a tua visão disso, porque uma coisa é você falar que tem 100% de certeza que é quando nos dá o PGTA tradicional, e outra coisa é falar que tem 90%, né, que é o Embrace. Então, essa é uma dificuldade real que a gente tem. Sim. Eu queria saber a tua opinião. Então, aqui a profissão do aconselhador genético, né, o Genetic Counseling aqui é uma realidade, assim, é um master, é uma licença, você precisa ter licença por estado, você pode ser aconselhador genético pré-natal, pré-implantacional, em câncer, em doenças raras, então você precisa de subespecialidades, é uma coisa bastante bem definida. Então, toda paciente que vem para a Genomics aqui dos Estados Unidos para não invasivo passa por uma consulta com o aconselhador genético da Genomics antes. Então, essa paciente, ela recebe uma cópia em branco do report, do informe, do resultado, e ela vai entender quais são os dados que a gente pode informar. Ela vai entender qual é o valor de acurácia do resultado, a eficiência do resultado, valor preditivo positivo e negativo. Ela vai entender até com relação a sexo, que é bastante comum as pacientes irem para a reprodução assistida só para fazer a seleção por sexo do embrião. Então, obviamente, essa não é a melhor metodologia para a seleção do sexo, porque se tiver uma contaminação com as células do cúmulus, pode vir um resultado feminino, né, ao invés de ser um embrião masculino. Então, até isso a paciente fica sabendo com o aconselhador genético que talvez ela tenha que mudar para o PGD, porque o Embrace não vai ser a melhor tecnologia. Então, a gente cobre tudo isso. Inclusive diz, se eu tenho um resultado não informativo, esse resultado ganha uma chance, né, ganha um score com base na idade da paciente. Então, imagina que eu tenho uma paciente de 35 anos que tem uma chance
de 56%, 57% de ter um embrião normal, então o score de normalidade para aquele embrião vai ser com base na idade dela. Aquele que a gente identificou na análise que é normal, o score de normalidade daquele embrião é 90%. Então, se eu encontrei ele normal, eu estou dando um score de normalidade de 90. Se ela não faz nada, se ela está transferindo as cegas, que é o não informativo, ela tem um score de normalidade de 56. Essa paciente está ganhando quase 40 pontos percentuais de certeza no embrião que ela vai transferir primeiro. E se eu encontro uma alteração de um cromossomo no embrião, o score de normalidade desse embrião cai para 10 e alguma coisa, que é o contrário dos 90. Então, essa paciente está diminuindo o risco dela de transferência do embrião errado, de novo, em 40 e tantos %. Então, quando a gente mostra no gráfico para ela o que é um às cegas, o que é um resultado positivo, né, de normalidade, e o que é um resultado de alterado, a paciente vê qual é o ganho dela na diferença entre porcentagem. Essa paciente é bastante informada, ela toma essa decisão depois desse aconselhamento genético. Acaba sobrando pouca discussão para o médico nesse sentido, e mesmo porque depois do resultado nas mãos da paciente, ela pode voltar para uma consulta de follow-up, pode decidir se vai transferir um sem resultado ou não, tudo isso. Então, o time que reporta para mim aqui de aconselhadores genéticos, a gente tem 12 pessoas e mais 6 que são assistentes. Então, é bastante gente, É super importante, porque isso aqui no Brasil sobra para o médico, né? E é muito difícil da gente lidar isso. Então, realmente, essa sugestão é muito boa de que o aconselhador ajude a gente, né, a fazer tudo isso e tire um pouco essa visão, que é uma visão um pouco turva, realmente, do não invasivo, por todas essas questões, mas, sem dúvida alguma, eu fiquei mais animado, viu, Juliana, com o não invasivo. Eu era mais reticente, eu fiquei realmente mais animado. Que bom, que bom. Eu acho que o Brasil ele falta regulamentar o aconselhador genético melhor, porque depois tem toda uma questão de liability, de risco jurídico, risco legal. Então, se você tem um profissional conversando com a paciente, ajudando a paciente a tomar uma decisão, tem que ser um profissional habilitado, com licença para fazer isso. Por isso que no Brasil acaba caindo mais no colo do médico, porque o risco depois acaba vindo para a medicina mesmo. Então, esse profissional deveria ser melhor aceito, habilitado, treinado e licenciado para isso. Vamos lá, acho que temos tempo, acho que mais para alguma pergunta, né, Daniela? São 8h15. Eu acho que o João Michelon, ele está com a mão levantada faz bastante tempo. Ok, desculpe, vamos lá. Alô, oi, boa noite, Edson. Boa noite, Juliana. Boa noite. Uma pergunta, aproveitando essa tua última colocação, sobre a prioridade dos embriões a serem transferidos. Por que os embriões que têm alguma alteração, algum ganho ou uma perda, um braço cromossômico, ele tem a prioridade de transferência na frente do não informativo? E aproveitando também essa tua colocação da questão jurídica dos embriões, os embriões ditos como anormais pelo Embrace, seja uma aneuploidia, 2, 3 ou 4, eles vai ali na orientação de que esses embriões têm uma possibilidade de gerar filhos normais em 30%. Uhum. Então, isso, do ponto de vista de descarte embrionário, não poderá gerar para a gente algum tipo de situação adversa? Sim. Então, vamos lá, vou dividir a resposta em duas. A primeira pergunta do deleção e duplicação. Existem algumas deleções e duplicações que são possíveis resultados de erros de amplificação. Isso a gente consegue controlar no NGS quando a gente bloqueia essas regiões. Então, não é esse o motivo, não é por falso resultado, não é um resultado falso positivo. Muita gente me pergunta, o valor preditivo de uma deleção e uma duplicação é baixo porque é um erro de amplificação. Não é exatamente isso. O que acontece é que existem até um trabalho de 2017, outro de 2018, do Antônio Capalbo, mostrando que muitas das deleções e duplicações que a gente observa no trofectoderma são em mosaico. Eles são mitóticos, elas aconteceram durante a divisão celular e na mitose,
Então, eles não foram herdados pelos gametas paternos, né? Ele provavelmente não está presente na massa celular interna. Várias biópsias desses embriões mostraram várias discordâncias desse resultado. Então, quando a gente transfere isso para o Embrace, quando a gente busca um resultado no Embrace, a gente vê uma deleção, uma duplicação, e a gente compara com o blastocisto como um todo, muito raramente a mesma deleção e duplicação está sendo observada no embrião como um todo. Então, a concordância é muito baixa. Por isso, esse embrião acaba ganhando um score de prioridade para transferência acima do score de prioridade do não informativo, porque o não informativo ganha um score de normalidade da idade da paciente. Então, se você tem uma paciente que ela tem 39 anos, 40 anos, a chance de normalidade desse embrião é em torno de 40%, 30 e pouco por cento, porque ela tem uma idade avançada. Quando você encontra no Embrace nenhuma anomalia de cromossomo inteiro, você não vê uma trissomia do 13, do 21, você não vê nada, mas você vê uma duplicação especificamente, quando a gente vê isso, a gente volta no estudo de concordância, a gente vê que essa duplicação é bem pouco concordante. Então, para essa paciente seria melhor transferir aquele que a gente não viu nenhuma anomalia cromossômica, só essa duplicação que é pouco concordante com o embrião, do que deixar as cegas, que a gente sabe que é uma paciente com uma chance só de 30 e poucos, 40% de ter um embrião normal. Então, nesse caso, é melhor o que você vê, porque o que você está vendo é benigno, digamos assim, do que aquele que você não vê nada, porque ele pode ter alguma coisa maligna que você não foi capaz de identificar. Faz sentido no que eu estou dizendo? Então, vai depender da idade da paciente, essa decisão, talvez. Isso, exatamente. O não informativo sempre depende da idade da paciente. O score de prioridade para o não informativo está baseado na idade da paciente. Essa é uma coisa. A outra pergunta que você falou é com relação ao congelamento dos embriões, ou manutenção dos embriões que são anormais com o Embrace, porque a gente fala que ainda tem chance de gravidez com eles, né? Existem aí duas coisas. Isso vai depender um pouco de país para país. Aqui, mesmo que a paciente tenha um embrião normal e ela queira descartar o embrião normal, ela assina um formulário com a clínica dizendo: eu não quero mais saber desses embriões, eu quero que descarta, e ele pode ser normal ou não, e a paciente pode descartar, é uma seleção da paciente. Então, se a paciente, depois de passar por 2 aconselhamentos genéticos, um prévio e um depois, a paciente entende que ela já transferiu o que queria, já teve os filhos que ela queria e ela quer descartar aqueles embriões, ela pode, né? Então, isso é uma coisa. Por outro lado, a razão pela qual a gente dá a chance de gravidez do embrião aneuploide é porque a crítica sobre o diagnóstico cromossômico dos embriões é que a gente está descartando embriões normais, a gente está descartando embriões com potencial. Então, o Embrace deu para a gente a chance de começar alguma coisa do zero, de reestabelecer o critério de screening. Restabelecer o critério de que quando eu vejo uma anomalia, ela não é 100%, esse embrião ainda tem uma chance de ser normal e deixar isso claro para a paciente, aparente para a paciente. Não é porque o exame está te dando a presença de uma alteração, que essa alteração está presente em todas as células do embrião ou que ela acaba com a viabilidade desse embrião. Então, a gente resolveu retomar o conceito de screening com o Embrace, que se perdeu com o PGTA, né? Por causa de pressão ou jurídica, ou pressão de paciente ou de sociedade, o PGTA tomou um caminho onde ele virou branco e preto, né? E hoje, com os baixos mosaicos, a gente sabe que não é branco e preto. Então, a paciente deveria, desde o tempo do PGTA, criar um score de prioridade, qual é o embrião prioritário para transferência, com maior chance, e não pensar que aqueles que têm uma alteração estão fadados a serem doentes, ou, né? Então, a gente conseguiu, com o Embrace, estabelecer essa realidade de novo, diante das pacientes. Esse é um problema muito grave na Austrália, com o processo de classe que aconteceu contra o Monash, porque o Monash usou Embrace para dizer para a paciente que o embrião era alterado, era uma paciente baixo respondedora, já com idade avançada, a paciente nunca mais conseguiu outro blastocisto depois em vários ciclos futuros, e o único blastocisto que ela tinha veio com um anão informativo que eles realizaram lá em House, dizendo que era alterado, eles descartaram esse embrião. Então, essa paciente nunca mais teve um embrião próprio, autólogo, para transferir. Aí ela começou um processo. A gente realmente acha que isso são alertas para a gente começar um caminho um pouco mais transparente para a paciente nesse sentido. É uma pena que as legislações possam criar para a gente problema, porque nessa condição vocês provavelmente não podem nunca descartar esse embrião. Me permite só aproveitar aquela colocação que fizesse, foi solicitado para ti sobre o Embrace,
quando existem os pocinhos comunicantes. Então, se eu fizer um congelamento de embriões do 5º, enfim, ou do 6º dia, sem ter feito o PGTA, e eu usei o Embrace com... Acho que ele caiu. Acho que ficou mudo. Caiu. Não, caiu. Eu acho que a gente vai ficar com isso aqui gravado, né? Talvez ele possa voltar na resposta. Se eu entendi aonde vai a pergunta, assim, tudo importa o meio de cultivo que a gente vai analisar. Então, se esse embrião foi cultivado por embrioscope no começo, e esse embrioscope teve a comunicação entre os poços, e esse embrião foi congelado, e o que eu quero analisar é o meio cultivo depois do descongelamento, é importante que no momento do descongelamento o meio de cultivo não tenha mais comunicação. Não importa que o meio de cultivo inicial teve comunicação. Então, acho que pode ser nesse sentido a pergunta. Eu acho que foi isso mesmo, exato. Quem quer fazer a última pergunta, aproveitando a Juliana? Ô, Juliana, Oi, opa, já veio o Sr. Gilmar. Vamos lá. Eu acho que a análise, depois dessa excelente conferência, essa ótima discussão, que a gente clareia que a evolução do estudo dos embriões vai na mesma direção da medicina, ou seja, cada vez mais nós teremos menos procedimentos invasivos. Eu acredito, quer dizer, por tudo isso, podemos dizer que a avaliação invasiva dos embriões estão com os anos contados, seja através do estudo do meio, seja através da inteligência artificial, mas a gente vê bem claro que é a evolução natural da medicina. Eu concordo com você, eu concordo inteiramente. Hoje a gente não tem o diagnóstico não invasivo para um PGTM, para uma doença monogênica, mas eu não tenho problema nenhum de dizer que seria muito mais fácil fazer o PGD não invasivo para uma doença monogênica do que é para fazer para o cromossômico. A análise de um gene por PCR é muito mais eficiente, mais fácil de fazer do que um NGS. A única razão pela qual a gente não oferece isso ainda é o risco de contaminação com as células da granulosa, com o cúmulo cells, e aí mascarar a presença de uma mutação que é completamente compatível com a vida e bastante complicada. Então, é justamente por esse sentido que a gente não vai no caminho ainda de oferecer o não invasivo nesse caso, mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que seria, inclusive, até mais fácil e fazer para os outros diagnósticos. Então, sim, você tem razão, eu acho que a gente vai nesse caminho. Sim. Oi, Juliana, muito obrigado. Para você notar, foram 75 pessoas, quase constante na tua aula, foi muito, muito, muito boa. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais, quer dizer, qual que é o teu recado? Já deu muitos, claro, e muito obrigado, mas qual que é o teu recado final para todos nós aqui? Eu acho que foi isso que a gente acabou de falar agora. Eu acho que a gente realmente vai no caminho do não invasivo. Essa é uma coisa. Outra coisa, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para vocês sempre pensarem nesse sentido de que a análise embrionária é um screening, tentar ter essa transparência e essa clareza na conversa com os pacientes. Existem vantagens de fazer esse screening quando uma vantagem clínica, então tem vários estudos mostrando aí que quando eu identifico uma neuploidia e transfiro esse embrião com uma neuploidia, a taxa de implantação e sobrevida desse embrião é quase zero. Então existe um processo clínico, uma justificativa clínica, mas que ela não entenda que está fazendo um diagnóstico sim ou não, ela está fazendo aí um screening que tem uma zona cinza. Então, se a gente tem essa clareza e a gente aceita isso, no momento que a gente transfere isso para a paciente, ela aceita também muito melhor, de maneira muito mais leve. Os pacientes são sempre reflexo da conversa que a gente teve com ela, sempre reflexo das nossas próprias dúvidas. Eu vejo isso muito claro. Então, esse seria, acho que, a minha chamada principal. Eu preciso também dizer que eu tenho acompanhado muito de longe as mudanças nas legislações do Brasil, algumas me chamam bastante atenção. Vejo que a gente está um pouco diferente, né, o que está acontecendo aqui, ou mesmo como era o Brasil para o PGD de quando eu fui embora, no final de 2019 para agora. Espero que todo mundo consiga se ajustar e que as pacientes continuem tendo um tratamento de qualidade da maneira como elas merecem.
Daniela, quer encerrar? Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Juliana. Obrigada, doutor Edson. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário. Foi excelente a apresentação, excelente aula, excelente discussão. Mais uma vez agradeço e vamos fechando por aqui. Tá Boa bom. noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.